Portal SMS, canal no YouTube com vídeos relacionados à segurança, saúde e meio ambiente. Meu nome é Sérgio Bigi, sou o fundador e produtor dos vídeos no canal. Sou técnico de segurança do trabalho, também sou blogger e youtuber. Trazendo mais um vídeo aí da série de vídeos chamadas normas regulamentadoras comentadas, que foram publicadas há bastante tempo aí, que já, ao todo já foram publicadas 8 normas. Eu estou trazendo dessa vez a NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Uma NR que tem sido pedida há bastante tempo aí pelo pessoal que acompanha nosso canal, que tem gostado dos vídeos e tem esperado que a NR9 ela fosse comentada dentro desse contexto, desse tipo de trabalho, que é a apresentação em vídeo, com interpretações de item a item. Então, é um trabalho um pouco diferenciado, você não encontra isso em alguns canais de segurança do trabalho, mas claro, todos com suas particularidades que são apresentadas, e eu estou trazendo um trabalho um pouco diferenciado aí para vocês. Espero que vocês gostem, curtam, comentem, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem entre os amigos, façam o canal crescer. Com a ajuda de vocês, a gente consegue manter esse tipo de trabalho, porque realmente eu fico sabendo que estou no caminho certo, que estou desenvolvendo um trabalho realmente que condiz com o que é esperado, que condiz com o que a maioria preza e gosta de um material de qualidade. Então, sem muitas delongas, vamos dar início à NR9, a apresentação da NR9, item a item. Então, primeiramente, antes de tudo, a gente vai ver algumas datas importantes aí da NR9. A NR9 ela foi publicada em 6 de julho de 1978, com pouco mais de 41 anos de idade. As atualizações que elas tiveram, que a NR9 tiveram, foram em 30 de 12 de 1974, praticamente todo o conteúdo da NR9 que se apresenta hoje, ela foi derivada dessa atualização, dessa data. As atualizações que seguiram foram 30 anos depois, em 14 de agosto de 2014 foi incluído o anexo 1 vibração. Em 25 de 9 de 2014 foi suprimido o item 9 do mesmo anexo, do anexo 1 vibração. Em 22 de setembro de 2016, o anexo 2, requisitos mínimos para a exposição ocupacional ao benzeno em postos e vendedores de combustíveis, foi inserido na NR9. Um ano depois, em 7 de 7 de 2017, foi alterado o item 12.1.1 do anexo 2, com redação para EPI, para vapores orgânicos, e EPI para a pele. Então, essas foram algumas atualizações importantes aí. Desde a integralidade do texto, foram feitas 4 atualizações da NR9. O governo que se apresenta aí está com algumas propostas de atualizações de algumas NRs. A gente já tem conhecimento de atualizações recentes da NR1 e NR12 novamente, né? A NR12 é a NR que mais sofreu alterações aí ao longo dos anos. Isso devido a um fator relativo à economia do país, a facilidade das empresas estarem trabalhando, mas aí abre um precedente, uma preocupação em relação à segurança dos empregados em relação a tanta afrouxamento das normas, né? É uma questão política que a gente não vai comentar aqui nem discutir. Bom, a ordem de apresentação da NR9 ela é subdividida em grupos. A gente vai ver alguns grupos e subitens, ou itens e subitens. Então, item 9.1 é o objetivo e campo de aplicação. Item 9.2 é a estrutura do PPRA. O item 9.3 do desenvolvimento do PPRA. Item 9.4 das responsabilidades. O item 9.5 da informação. Item 9.6 das disposições finais. E a gente também vai ver o anexo 1, vibração, e anexo 2, requisitos mínimos para exposição ocupacional ao benzeno em postos e vendedores de combustíveis. Bom, dentro de cada subitem que se apresenta na NR, aqui como eu coloquei no slide, a parte superior vai ter o grupo ou item a que ele se refere. Então eu vou saber se o item que eu estou me referindo é referente à responsabilidade ou é referente à estrutura, ou até referente à disposição final, porque isso aqui vai estar sobreposto na parte superior.
Então, é uma informação bastante importante para a gente saber o que buscar quando a gente precisar de uma informação. Eu quero saber alguma coisa sobre o desenvolvimento do PPRA. Então, se eu procurar todos os subitens com itens 9.3 nas iniciais, então eu sei que aquilo ali faz parte do grupo desenvolvimento do PPRA. Uma informação bastante importante para quem busca informação. Como eu aprendi ao longo do tempo, não é importante a gente decorar, mas é importante onde a gente saber buscar. Grupo 9.1 do objetivo e campo de aplicação. Então, o subitem 9.1.1 diz: esta norma regulamentadora NR estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Bom, eu fiz uma interpretação, uma analogia desse item aqui e coloquei dessa maneira de forma a apresentar. Quanto à NR9, é obrigatório o quê? Elaborar e implementar. Elaborar e implementar o quê? A NR9. Quem? Quem é que deve elaborar e implementar? Todos os empregadores de instituições. Aplicável aos empregados em instituições quando admitem trabalhadores como empregados. Então, todos os empregados em instituições, quando admitem trabalhadores como empregados, devem elaborar e implementar a NR9. O objetivo de elaborar e implementar a NR9 é de quê? Preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores. Usando o quê? Técnicas de antecipação, reconhecimento, avaliação e controles de riscos ambientais. Os riscos ambientais são quais? Os riscos físicos, químicos e biológicos. Também deve considerar o quê? A proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, a NR9 ela não deve se ater somente a riscos físicos, químicos e biológicos, ou deve se ater somente a eles, mas tendo em vista a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Mas, observação, o precedente administrativo 95 do MTE e nota técnica CIT, DSST 250/2012 diz que não é obrigatório, mas não é impeditivo indicar os riscos de acidentes e ergonômicos no PPRA. Informação bastante importante aí, quando a gente desenvolve um PPRA com estes tipos de riscos, e às vezes a gente passa por um tipo de auditoria de um cliente e ele questiona por que eu inseri riscos de acidentes ergonômicos. Então agora a gente tem um precedente administrativo legal que dê direito de indicar estes tipos de riscos, que não é estudo objetivo principal do PPRA, mas que não impede de ser colocado. Então, eu já passei, por exemplo, por uma auditoria de um cliente, uma auditoria de SMS, e ele me questionou porque eu coloquei os riscos de acidentes e ergonômicos. Bom, eu falei para ele de uma forma bem educada que eu não estou errado, eu coloquei de uma forma, como é que eu posso dizer, pecando por excesso. É um pecado por excesso que me traz benefícios no sentido de alcançar o meu objetivo, que é o quê? Preservar a saúde e integridade dos trabalhadores. Eu falei para ele que não me lembrava da norma que eu tinha usado como referência, mas que eu poderia para ele enviar por e-mail. Então, depois a gente conseguiu elucidar isso, a gente conseguiu até ser amigo em relação referência a isso, porque diante desse questionamento a gente teve uma discussão, fora de discussão aí um pouco mais alargado, então a gente conseguiu até desenvolver uma certa amizade depois desse tema. Então, uma informação importante, também trazendo aí um conteúdo de experiência vivida. Então, acho que é um item bastante fácil de entender e dessa forma que é apresentado, a gente conseguiu interpretar muito bem a NR9 no sentido de objetivo campo de aplicação no primeiro subitem dela. Vamos para o próximo. Ainda dentro do objetivo e campo de aplicação, subitem 9.1.2. As ações do PPRA
devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle. Bom, ele não quer dizer que o PPRA deve ser desenvolvido. Vamos, antes de qualquer coisa, colocar um exemplo. Imagine uma cidade fictícia onde tenha 2 estabelecimentos. Um estabelecimento X está na rua A. Está na rua A. Estabelecimento X na rua A. Estabelecimento Y na rua B. Bom, estabelecimento X ele trabalha com manutenção de equipamentos, preparação de ferramentas para trabalho, atividades administrativas e também almoxarifado. O estabelecimento Y na rua B, que está a 1.000 metros de distância, ele tem atividades peculiares como estacionamento de veículos, guarda, como é que eu posso dizer, almoxarifado de produtos químicos perigosos, que é diferente do almoxarifado anterior. Ele tem algumas atividades técnico-administrativas mais relacionadas à operação e manutenções específicas daquele estacionamento. Então, basicamente, são 2 estabelecimentos distintos. Os 2 estabelecimentos têm o mesmo CNPJ, mas quando você for desenvolver o PPRA, você seja, como é que eu posso dizer, essas ações, elas sejam desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento. Então, eu posso colocar ações para os 2, para um só, ou para o outro. Então, tem que se levar em consideração essa premissa de que o desenvolvimento do PPRA não deve ser feito exclusivamente pensando em uma empresa, nas suas funções, nos seus setores e estabelecimentos, mas deve haver um estudo dos estabelecimentos de forma individualizada. Você pode até fazer 2 PPRAs, não tem problema. As ações podem até ser separadas, também não tem problema. Mas um PPRA ela tem que descrever, ela tem que levar em consideração esses estabelecimentos de forma individualizada. Bom, quais ações do PPRA? São as ações de preservação da saúde e integridade dos trabalhadores. As ações do PPRA para cada estabelecimento, ou seja, o PPRA deve ser desenvolvido para cada estabelecimento, não o documento como um todo, mas o desenvolvimento do conteúdo dele tem que ser desenvolvido no âmbito de cada estabelecimento. A responsabilidade pelo desenvolvimento é de quem? É do empregador. A participação deve ter participação dos trabalhadores, tanto no desenvolvimento como na implementação. As informações dos trabalhadores são bastante importantes no sentido de como a atividade é desenvolvida, quais são os riscos que ele observa, porque às vezes a gente identifica, mas o trabalhador ele tem uma visão diferente, porque ele está inserido dentro do processo. A abrangência e profundidade do PPRA vai depender de quê? Das características, dos riscos e das necessidades de controles. Então, essa abrangência que ele se refere é a abrangência do estabelecimento, a abrangência também das características dos riscos, seja oriunda de um estabelecimento, de outro, de uma atividade, de outro, de uma função ou de outra. E das necessidades dos controles. Então, também é uma definição aí, ainda é um subitem dentro da parte de objetivo e campo de aplicação do PPRA e também aí uma parte ainda não prática do que é o PPRA, mas que vem ajudar a como começar a fazer esse desenvolvimento. Item 9.1 do objetivo e campo de aplicação, a gente vai ver o subitem 9.1.2.1. Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação ou reconhecimento descritas nos itens 9.3.2 e 9.3.3, o PPRA poderá resumir-se às etapas previstas nas alíneas A e F do subitem 9.3.1. Então, a gente vai ver quais são esses subitens e ver em quais situações não foram identificados esses riscos. Então, quais são as fases de antecipação? As fases de antecipação e reconhecimento elas são descritas nos itens 9.3.2 e 9.3.3. Então, o primeiro item, 9.3.2. A antecipação deverá envolver a análise de projetos de novas instalações. Então, quando não forem identificados nessa fase riscos ambientais,
como métodos ou processos de trabalho, de modificações dos existentes, visando identificar os riscos potenciais de introduzir medidas de proteção para redução ou eliminação. Então, o PPRA, caso essa fase aqui não identifique riscos, aí ele se resume às etapas previstas nas alíneas A e F. A linha A, antecipação e reconhecimento dos riscos, e a linha F é registro e divulgação. Então, basicamente, esse item ele diz o seguinte: se eu uso a antecipação e reconhecimento para o PPRA, mas caso não identifique risco, o que eu faço? Eu só registro e divulgo que não tem risco. Qual é a outra fase que ele fala? Que é o reconhecimento, então 9.3.3. O item 9.3.3 ele diz o seguinte: o reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter os seguintes itens, quando aplicáveis: a sua identificação, a determinação e localização das possíveis fontes geradoras, a identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho, a identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos, a caracterização das atividades e do tipo de exposição, a obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho, os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, possíveis na leitura técnica e a descrição das medidas de controle já existentes. Então, basicamente, aquele mesmo formulário que a gente faz para qualquer funcionário que tem exposição ao risco ou não, nesse aqui também ele vai ser feito, porque ele continua que deve se resumir as etapas A e F. Então, a etapa A, antecipação e reconhecimento dos riscos, ela precisa continuar. Então, eu antecipo, eu identifico e também reconheço. Ao reconhecimento, eu uso essa técnica aqui com essas alíneas. Então, faço o reconhecimento ou não. Então, posso dizer muito bem que foi identificado uma determinada atividade, só que não foi identificado o risco para aquela atividade. Ou o risco foi identificado, mas é muito baixo, é baixo dos limites de tolerância, por exemplo. Foi identificado o ruído, mas o ruído do ar-condicionado com valores de 70 decibéis. Então, não há medidas de prevenção ou mitigação para esse risco, medidas de controle. Então, é um item bastante simples também de entender, mas é bom a gente fazer esse referenciamento de itens para saber o que encontrar e do que é que ele está falando. Então, não identifica riscos, o que eu faço? Eu continuo com o PPRA e me resumo apenas a antecipar e reconhecer e registrar e divulgar. Muito simples também de entender. Bom, muito importante também fazer a distinção de alguns conceitos. Antecipação. O que é antecipação de acordo com o dicionário.com.br? É a ação de antecipar, de fazer alguma coisa de antemão, adiantamento, previsão, antecipação dos resultados. Retórica, refuturação prévia de possíveis objeções. Então, basicamente, se aplica esse conceito aqui. Então, antecipar é o quê? É você fazer antes de alguma coisa. Então, antes de um projeto, antes de uma atividade, antes de realizar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Isso é o que eu chamo de me antecipar. E o que é o reconhecimento? É o ato ou efeito de reconhecer, reconhecimento de um direito. Então, me antecipo, identifico e reconheço ele dizendo o que ele é, se ele é bom, se ele é ruim, se ele é alto, se ele está baixo, qual o nível de risco que ele tem. Então, basicamente, eu faço isso aqui, que é a parte de reconhecimento, que a gente vai estudar um pouco mais à frente. Mas é importante conhecer esses conceitos que são muito empregados na NR9, antecipação e reconhecimento dos riscos. Ainda do objetivo e campo de aplicação, a gente vê agora o subitem 9.1.3. O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa, no campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com dispostos nas demais NR, em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, previsto na NR 7. Bom, então há uma série de programas, como por exemplo a análise de risco, AST, JSA e outros programas que o PPRA é parte integrante. Então, muitos dos programas que a empresa desenvolve, ela não trabalha por si só, elas são integrados, elas são articulados, elas dependem um do outro para obter informação. Uma articulação bastante importante e especial é o PCMSO. O PPRA e o PCMSO, eles são os dois programas que mais se interligam, que mais estão articulados.
Qual tipo de articulação o PPRA faz com o PCMSO? O PPRA identifica e avalia os riscos, e o PCMSO usa essas e outras informações do PPRA para ser desenvolvido, para identificar os perigos, para identificar os riscos e para propor os tipos de exames que precisam ser identificados nos exames médicos periódicos dos empregados, para saber se aquele risco, aquele controle daquele risco, ele é eficiente ou não. Então, nesse sentido, quando o PCMSO ele gera um relatório anual, esse relatório anual ele é utilizado pelo PPRA para fazer a avaliação dos seus controles. É claro que não é uma referência muito boa você usar o PCMSO quando a doença já está meio que estabelecida. A gente tem que fazer, na verdade, outros tipos de avaliações para verificar a eficácia do PPRA, mas que pode o PCMSO ser utilizado para isso? Pode sim. Então, os dois se interligam, se articulam o tempo todo, na implementação, no desenvolvimento, que é a primeira parte, e na implementação, que é a continuidade do programa, e nas suas revisões também. Os mesmos precisam um dos outros o tempo todo. Então, aí é uma informação bastante fácil de entender e fala basicamente da articulação, da integralidade das partes integrantes dos conjuntos mais amplos que a empresa desenvolve dentro de sua organização. Subitem 9.1.4. Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do PPRA, podendo os mesmos ser ampliados, mediante negociação coletiva de trabalho. Bom, então tudo que a gente observa, tudo que a gente vai ver ou já viu na NR9 são mínimos e são diretrizes gerais, mas esses parâmetros e essas diretrizes, elas podem ser ampliadas mediante haja um acordo, uma negociação coletiva de trabalho. Mas o que é uma negociação coletiva de trabalho? A negociação coletiva de trabalho, segundo a Convenção número 154 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, compreende todas as negociações entre o empregador, um grupo de empregadores ou uma organização ou várias organizações de empregadores, e, de outra parte, uma ou várias organizações de trabalhadores, com o fim de fixar as condições de trabalho e emprego, regular as relações entre empregadores e trabalhadores, ou regular as relações entre os empregadores ou suas organizações em uma ou várias organizações de trabalhadores, ou alcançar todos estes objetivos de uma só vez. Então, então só para revisar, esses parâmetros que a NR9 propõe, eles são mínimos e são gerais, mas eles podem ser ampliados, eles podem ser não alterados, mas podem ser ampliados, contanto que haja um consenso entre o empregador e os empregados. Então a gente vê aqui que pode ser uma parte e outra, ou pode ser um conjunto de uma parte, ou seja, um conjunto de empregadores e um conjunto de trabalhadores. Então, pode ser feito através da negociação coletiva de trabalho. Por que tem que ser feito dessa forma? Para que não haja prejuízo para um ou para outrem. Então, tem que ser um acordo comum entre as partes, para que não haja prejuízo de ninguém. Item 9.1.5. Para efeito desta NR, considera-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho, que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Então, ainda dentro do grupo do objetivo e campo de aplicação, a gente vê aqui uma explicação do que seria riscos ambientais. Então, basicamente, são itens ainda de definição da NR9, que se apresentam e que a gente vai esmiuçar agora. Bom, agentes ambientais são os agentes físicos, químicos e biológicos que existem no ambiente de trabalho, que podem causar danos em função de quê? Da natureza, que pode ser a composição, condição do agente, da concentração, os agentes químicos, da intensidade, agentes físicos e biológicos, do tempo de exposição. Quanto maior o tempo exposto ao agente, maior o dano. Então, é importante, aqui tem um procedimento administrativo 95 do MTE, nota técnica CIT-DSST 250/2012. Ambas reforçam que não são obrigatórios incluir os riscos mecânicos de acidentes. Então, eu já tinha feito a adição dessa informação lá atrás,
mas a nota técnica basicamente ela diz o seguinte: destacamos que não existe impedimento legal para realizar a identificação e a avaliação dos riscos de acidentes gerados por fatores mecânicos e por fatores ergonômicos e por choque elétrico nos ambientes de trabalho, fazendo constar estas análises e as formas de controle dessas situações de risco no documento básico do PPRA. Ressalta-se, porém, que, apesar de ser recomendável, tal prática não é obrigatória. Bom, eu sempre coloco quando eu faço meus PPRAs, então eu sempre identifico esses riscos ergonômicos de acidentes e eles servem até como uma forma de orientar o PCMSO. Exemplo bem claro. Anteriormente, um PPRA de uma dada filial da nossa empresa, ele era feito somente com os riscos ambientais e não contemplava, por exemplo, que o trabalhador tinha um risco de queda em altura, ele desenvolvia trabalho em altura. Então, o que que acontecia? A menina que fazia o PCMSO, ela fazia uso dos parâmetros, das identificações dos riscos ambientais. Só que no risco ambiental, físico, químico e biológico não entra trabalho em altura. Então, como é que o exame de trabalho em altura poderia ser identificado no PCMSO se não tinha essa consideração? Então, por isso, eu acho importante considerar esses riscos para poder identificar essas situações nos PCMSO. Quais exames devem ser feitos? Então, sempre que eu coloco lá os riscos ambientais em uma tabela, na parte inferior eu coloco outros riscos, e ali eu exemplifico quais outros riscos e por que eu estou colocando ali. É importante esse tipo de informação, porque a integralidade do PCMSO com o PPRA vai depender da quantidade de informações necessárias para que eu tenha os dois programas funcionando eficientemente dentro de uma organização. Então, isso é um exemplo também, é uma importante situação que já passei por ela, que eu aprendi e vejo qual a importância de se colocar outros riscos dentro do PPRA, porque o PCMSO vai depender muito dele para identificar os riscos, os exames médicos que são obrigatórios para os empregados. Bom, mais um item de definição, subitem 9.1.5.1, considera-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom. Então, esse item basicamente é só de referencial do que se trata o agente físico e quais são as classes, onde é que entra cada tipo de situação. Ou seja, o ruído está dentro de onde? É químico, biológico? Não, está dentro de físico. Temperaturas extremas é o que? É físico. Radiações ionizantes, físico também. Infrassom, ultrassom é físico. Então, isso aí basicamente serve como referencial para interpretação do que são os agentes físicos, químicos e biológicos. Então, basicamente, ainda é um item de explicação ainda de termos análogos à NR9. Então, não deixa de ser um tema bastante importante, porque para quem está realmente aí iniciando na carreira, precisa ter essas definições bem enraizadas em sua mente para poder estar fazendo reconhecimento e outros trabalhos de identificação de riscos e outros trabalhos diários do técnico de segurança do trabalho ou outro qualquer profissional que trabalhe na área, tá bom? Mais um subitem aí do objetivo e campo de aplicação, subitem 9.1.5.2. Considera-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeira, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. Então, aí é mais um item de explicação do que são cada um dos riscos ambientais. Bom, agentes químicos, quais são? Substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo de que forma? Respiratória, contato, absorção do organismo pela pele ou por ingestão. Observação: penetração pela via respiratória se dá por poeira, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores. Absorvido ou ingestão se dá
pelo tipo ou modo de trabalho e por falta de normas de higiene e saúde. Então, aqui é mais uma definição do que agentes químicos. Então, mas basicamente é uma definição. Então, é importante, mais um item aí que a gente precisa conhecer na sua integralidade de conteúdo e o que é que seria essa distinção. Ou seja, eu preciso saber o que é físico, o que é químico, o que é biológico. Do objetivo e campo de aplicação, então a gente vai ver agora a definição de agentes biológicos. 9.1.5.3 considera-se agentes biológicos as bactérias, os fungos, os bacilos, os parasitas, os protozoários, os vírus e entre outros. Então, uma definição bem simples, fácil de entender. É só realmente para a gente, no que tange a ajudar ao PPRA, aqueles que desenvolvem, aqueles que implementam e aqueles que desenvolvem outros tipos de atividades em outros ramos da prevenção e segurança e saúde dos trabalhadores. Então, basicamente é só a definição. Então, agentes biológicos são bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus e outros que se adentrem junto dessa definição, ou seja, organismos diversos com outras nomenclaturas aí que podem entrar dentro da categoria de agente biológico. Bom, vimos toda a parte de grupos de objetivo e campo de aplicação e agora a gente vê o grupo de estrutura do PPRA, que é o item 9.2. O subitem 9.2.1 diz que o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ou PPRA, deverá conter no mínimo a seguinte estrutura. Letra A, planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma. Bom, antes de qualquer coisa, o programa ele tem uma estrutura, ele tem uma redação, ele tem um conteúdo mínimo, que a gente já viu em uns itens anteriores. Então, toda a estrutura é mínima que deve contemplar o PPRA, mas não é limitante, ou seja, ela pode ter outros itens, mas é imprescindível que tenha itens mínimos, que são 4. Então, esses itens são obrigatórios e devem ter em toda a estrutura de um PPRA. Claro que, de acordo com a negociação coletiva de trabalho que foi firmada entre grupo de empregadores e um grupo de empregados e foi aceite a inclusão de novos itens, aí beleza, tudo bem, está de acordo, pode ser imputado, pode ser incluído. Vamos lá, planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma. Então, um cronograma com metas. O que é metas? Onde se quer chegar ou o que quer alcançar. Nesse caso, seria promover a saúde e segurança dos trabalhadores. E prioridade, o que deve ser objeto de maior atenção. Deve ser feito de acordo com um estudo prévio, que pode ser feito por meio de estatísticas, estudos, entrevistas, peculiaridades das atividades, do processo, etc. Ou seja, para estabelecer essas metas, prioridades, o cronograma, você pode até fazer um estudo de acidentes e incidentes ocorridos dentro da organização, dentro do estabelecimento. E a partir dali, ou até de acordo com o PCMSO do ano passado, dos anos anteriores, tem um resultado muito grande aqui de perdas auditivas durante 4 ou 5 anos consecutivos, e a quantidade é absurda e todo mundo vem perdendo a audição ano após ano. Então, realmente, eu preciso estabelecer uma meta para reduzir isso. Estabelecer uma meta através de quê? De ações, de trabalho, de treinamento, de conscientização, de input de novas tecnologias, de coisa do tipo. Então, tudo isso pode ser imputado dentro de um cronograma, de um planejamento anual. Então, aqui a gente tem um objetivo, aqui a gente tem um modelo de um cronograma estabelecido para uma empresa, estabelecido para um PPRA, e a gente vê uma série de atividades aqui, uma série de ações que foram implementadas para esse PPRA. Cuidado com isso. Coloquem aí somente aquilo que você pode cumprir, aquilo que for realmente atingível. Então, você precisa conversar com sua empresa, com o seu gerente, para saber se você vai conseguir alcançar, se você vai cumprir aquela meta ali, senão você vai ficar com ela só colocada no papel e não conseguir realizar por falta de recursos ou mão de obra. Então, é importante que a gente coloque somente aquilo que é atingível e aquilo que é objeto do objetivo do PPRA, o objetivo da meta, da prioridade. Então, cuidado com isso. Não encham linguiça, não coloquem metas aí, uma folha de metas, 2 folhas de metas. Nossa, eu tenho 32 metas para cumprir no PPRA e não posso alcançar, o que adianta? Então, o meu PPRA não é efetivo.
Coloque somente aquilo que for prioritário, prioridade, tá bom? Dica. Fica a dica aí, uma dica bastante importante para aqueles profissionais que trabalham com desenvolvimento ou a implementação do PPRA. A gente pode ter problemas com clientes que fazem auditorias em nossos programas e também problemas com auditores do Ministério do Trabalho aí, que fazem visitas regulares ou coisas do tipo e também identificam esse não cumprimento do cronograma, tá bom? Fica a dica. Ainda continuando em relação à estrutura do PPRA, mais um item mínimo e obrigatório que deve conter na estrutura do PPRA, que é a estratégia e a metodologia de ação. Então, a estratégia de ação seria o quê? Por exemplo, uma divisão da empresa e setores com correspondente risco e intensidade. Então, basicamente, eu escolhi a minha estratégia, vou me basear e vou trabalhar naquele grupo ali, naquele setor ali. A metodologia de ação seria o quê? Quais os métodos que eu irei usar para identificar os grupos de exposição homogênea ou similar que eu farei o estudo. Então, basicamente, seriam 2 exemplos básicos aí de estratégia e metodologia, mas que não são limitantes, ou seja, pode ser vários outros métodos, pode ser vários tipos de estratégia, como funções, setores, estabelecimentos, coisas do tipo. E os métodos são infindáveis para fazer essa identificação. O importante é que tenha registrado isso na sua estrutura, tanto de forma documental ali, escrita, como é que vai ser feito isso, e como também tecnicamente através de métodos que vai ser utilizados para identificação e método de ação. Ainda dentro da estrutura, o outro item ainda mínimo e obrigatório é a forma de registro, a manutenção e divulgação dos dados. Bom, forma de registro pode ser eletrônica ou impressa, ressaltando que ela é eletrônica ou impressa, a mesma deve estar de fácil acesso à fiscalização. A manutenção dos dados, mantido por um período mínimo de 20 anos. E a divulgação dos dados, o PPRA e suas alterações, deve ser apresentado e discutido na CIPA, quando existente da empresa, e também aos seus empregados. Bom, 2 situações. Eu preciso registrar isso no PPRA, a forma de registro, a manutenção e a divulgação, como ela será feita. E também preciso evidenciar isso, evidenciar a forma de registro, evidenciar a manutenção dos dados e evidenciar a divulgação dos dados. Isso é importante tanto para os nossos clientes, como também para a fiscalização que a gente possa vir a receber. Então, 2 itens aí, 3 itens aí importantes, bem explicados e também de forma bem simples o entendimento dessas questões aí da estrutura do PPRA no que tange ao item C. Por fim, a estrutura do PPRA deve conter no mínimo e obrigatoriamente a periodicidade e a forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. Bom, explicando por partes, periodicidade de avaliação do desenvolvimento do PPRA, feita uma vez ao ano ou sempre que se fizer necessário. A forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA, o meio como a avaliação deve ser feita e registrada no documento de nome Análise Global do PPRA. Então, a periodicidade que se faz não é do PPRA como um todo. O PPRA como um todo ele não tem um vencimento, ele não vence, ele é único. Ele tem validade conforme o estabelecimento. Enquanto existe, ele vai existir. Ele é feita, na verdade, a sua avaliação é da análise global, é feita, na verdade, uma análise global do programa PPRA. E a forma de avaliação vai depender muito. Você pode avaliar ele usando vários outros meios de documentação. Por exemplo, eu avalio o PPRA através de exames médicos, dos indicadores de acidentes, eu avalio todo o conteúdo dele e faço uma correlação com a empresa, ver se a quantidade de empregados é a mesma, se o estabelecimento ele abrange o conteúdo do PPRA, se houve alterações que eu preciso fazer, ou seja, a forma que eu vou avaliar isso. Como é que eu avalio esse PPRA? Através de um cheque, através de uma avaliação formal, informal, eu só documento, eu coloco um registro, como é que eu faço isso? Registro nos registros que são cabíveis a cada ano e as alterações que são feitas nele, ou seja, como é que eu faço essa avaliação? Então, preciso definir isso, preciso definir esse mecanismo. Muitos documentos, muitas estruturas de PPRA existem por aí. É importante somente que os modelos são muitos. É importante que somente a estrutura ela
contemple esses 4 itens. Essas alíneas A, B, C e D do item 9.2.1. Isso aqui é importantíssimo, não há uma receita de bolo. A forma como isso vai ser apresentado, a formatação e tudo mais, depende de profissional para profissional, de empresa para empresa. Mas é importante que o que você colocar lá como periodicidade e forma de avaliação, ele seja explícito para aquele entendedor, seja o nosso auditor, nosso cliente, ou seja, até o fiscal do trabalho aí, que faça uma visita na sua empresa. Então, são itens basicamente fáceis de entendimento, mas que a gente precisa só se ater ao modelo que realmente cumpra com isso aqui. Então, não fique pegando modelos aí pela internet, que muitos deles não há o conteúdo mínimo que é exigido, tá bom? Cuidado com isso. Bom, ainda da estrutura do PPRA, item 9.2.1.1. Deverá ser efetuada sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades. Então, essas avaliações elas são feitas anuais, mas ressalto que não são avaliações dos riscos ambientais quantitativos. Aquela que a gente tem que contratar uma empresa, gastar uma fortuna em dinheiro para poder fazer essas avaliações. Eu, por exemplo, passei por uma avaliação agora recente, não é uma reavaliação, é uma avaliação inicial. Foi gasto aí em torno de 15 a 20 mil reais só em avaliações ambientais, então um valor bastante considerável. Então, se o técnico de segurança não tem conhecimento e passa essa falta de conhecimento para a empresa dizendo que é obrigatório, a gente vai estar acarretando um custo muito grande, oneroso para a empresa, quando ela poderia estar investindo esse dinheiro em outras áreas e até derrubando cabeças para poder manter isso. Então, cuidado pelo seu entendimento. Vocês não estão pecando por falta, pelo fato de não fazer avaliação ambiental anualmente, de maneira nenhuma. Você está dentro do que é regido pela legislação, pelo que é regulamentar. Em nenhum lugar do PPRA vai dizer que você deve fazer a avaliação ambiental anual. Bom, então o documento que você vai fazer a análise é aquela chamada análise global do PPRA. Basicamente, você vai fazer uma análise do todo do documento e ver o que você precisa fazer de ajuste necessário. Por exemplo, adicionar uma função, colocar um grupo homogêneo, separar um grupo homogêneo de um lado para o outro, fazer a mudança dos cronogramas, das metas, ou seja, para o ano passado eu coloquei que o nível de ruído estava muito alto, aí eu coloquei a meta tal. Bom, para esse ano eu vi que o nível de ruído, de acordo com o relatório anual do PCMSO, deu muito bom, ou seja, não teve nenhuma perda. Então vou colocar outro plano de ação. Devo colocar esse daqui, mas não como prioridade. Minha prioridade vai ser mãos e dedos ou coisas do tipo, que não entra em risco ambiental, mas que pode ser objeto de obrigação para que eu possa cumprir com o PPRA e o objetivo maior que é a preservação, a promoção da saúde. Lembrando que PPRA, riscos ambientais. Então, basicamente, eu poderia colocar aqui programa de proteção respiratória, fazer treinamento revisar, fazer uma reciclagem do treinamento de proteção respiratória para todos os empregados, seria uma nova meta priorizada para esse ano. Então, basicamente, seria isso. E uma das avaliações que você também deve fazer é a avaliação da eficácia. Poxa, será que esse documento, esse PPRA nesse ano, ele foi muito bom? Será que ele foi eficiente no que ele objetivou, no que ele priorizou? Aí eu preciso avaliar os documentos, as estatísticas, os números e chegar a esse resultado e fazer esse registro no documento. Então, eu preciso ter um campo específico na estrutura do PPRA para poder identificar essa avaliação, se foi positiva ou negativa, que eu preciso melhorar. Então, aí fica a dica para essa análise global que a gente precisa fazer. 9.2.2.2. O documento base e suas alterações deverão estar disponíveis de modo a proporcionar o imediato acesso às autoridades competentes. Basicamente é o seguinte, se você fez alterações no documento base ou qualquer outra parte do PPRA, então isso deve estar disponível em uma folha
indicando quais as alterações foram e quando foram feitas essas alterações. Isso rapidamente deve estar disponível lá para a autoridade, para que ele faça a interpretação dessa alteração e possa fazer até comparação com outros PPRAs anteriores. Bom, o histórico dos PPRA deve estar disponível no estabelecimento para que as autoridades a qualquer tempo possam solicitar e ter rápido acesso a estes. Uma boa prática é criar uma folha no PPRA com histórico de todas as alterações feitas, alterações sucintas, resumidas, como esse modelo ao lado. Então aqui a gente vê um modelozinho de alteração, então aqui a gente vê ele mais ampliado, tá vendo? Alteração, atualização dos itens 1 a 17, inclusão dos itens de 18 a 23. Então aqui um exemplo aí legal de como fazer isso, uma folha simples de dados. Você pode seguir aquele exemplo lá do Mário Fantasini e saber em qual item colocar. Esse item você pode colocar na primeira ou pode colocar na última folha. Não há uma receita de bolo dizendo qual a ordem que isso deve ficar, mas é importante que tenha isso no documento, tá bom? Então não há uma ordem, não há na frente, atrás, tem que ser formatado com letra tal, com as tabelas tal, com as colunas tal, não existe. Só é importante que tenha alteração e quando foi feito isso e quais os itens que você alterou. Da estrutura do PPRA ainda, 9.2.2, o PPRA deverá estar descrito num documento base, contendo todos os aspectos estruturais constantes do item 9.2.1. Bom, o PPRA deve ser estruturado em um documento escrito, chamado documento base. A norma determina a estrutura mínima a partir do qual o PPRA deve estar construído e que deverá contemplar. Bom, então o item que ele fala da estrutura do PPRA está descrito no item 9.2.1. O item 9.2.1 a gente já viu lá atrás, ele diz o seguinte, que o programa deve ter no mínimo a seguinte estrutura: planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades, cronograma, estratégia, metodologia de ação, forma de registro, manutenção e divulgação dos dados, periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. Então, o documento base, ele deve conter todos esses aspectos. Bom, mas vamos ver isso de uma forma mais prática. Esse aqui é um modelo que foi apresentado em uma renomada revista por um especialista, um engenheiro de segurança do trabalho, e assim foi bastante divulgado, foi bastante discutido entre profissionais e chegou-se à conclusão que realmente esses itens aqui expostos por ele atendem o que a norma NR9 ela determina, ela pede, ela apresenta o mínimo de conteúdo que ele tem que ter. Então, basicamente, aqui ele colocou como modelo. Então, assim, não é um modelo que existe na NR9, mas é um modelo proposto de acordo com o conteúdo mínimo que ela exige. A gente conhece vários modelos, a gente recebe modelos por WhatsApp todo dia, a gente pede, a gente recebe, a gente avalia, a gente vê bons, ruins. Eu não sei o que a gente considera como bons ou ruins. A galera tem em mente que bom é aquele que está todo arrumadinho, que tem as letras bonitas, que é bem formatado. Mas não é bem assim que a gente deve avaliar um PPRA. A gente deve avaliar um PPRA pelo conteúdo que ele tem. Se ele atende ao que é descrito na NR9. Então aqui a gente vê alguns itens que são obrigatórios para serem apresentados na NR9. Então, qualquer dúvida, vocês pausam aí, dá uma verificada, compara com o que você tem na sua empresa, compara com o que você recebeu de alguém. Isso aqui não precisa estar na ordem, tá? Às vezes isso aqui está lá na frente, às vezes, por exemplo, data do documento, ele está lá na capa. Às vezes o registro da manutenção e divulgação dos dados, que é uma folha de registro, não é bem aquela parte escrita que diz como deve ser feito o registro, a manutenção e divulgação. Complementarmente a esse item aqui, há uma folha onde é feito os registros de alterações, documentos, criação e tudo mais. Então essa folha, às vezes, ela está cá na frente, tá bom? Então isso aqui não segue uma regra. Na verdade, precisa ter esse conteúdo, mas se a gente for fazer uma analogia, ele está dentro de uma timeline correta. Então, é um exemplo, na verdade, bom, que foi verificado por esse engenheiro aí, que foi publicado em uma revista, e que realmente é desejável dentro do aceitável da NR9. Então, qualquer dúvida, pausa aí e grava para vocês esse conteúdo.
Item 9.2.3. O cronograma previsto no item 9.2.1 deverá indicar claramente os prazos para o desenvolvimento das etapas e cumprimento das metas do PPRA. Bom, então aqui a gente vê um modelo de cronograma de ações, a gente vê até uma quantidade razoável de plano de ações. A gente vê alguns itens aqui, por exemplo, elaborar plano de inspeção das instalações, ok, elaborar análise de perigos e riscos, deixa eu ver aqui, análise ergonômica nos postos de trabalho, era isso que eu estava buscando. Bom, vamos lá a partir da premissa do PPRA. É baseado em que? Riscos ambientais, que são físicos, químicos e biológicos. A análise ergonômica não faz parte do objetivo principal da NR. Não estou questionando nem o PPRA do colega aqui que foi feito, tá? Mas é somente para reforçar o conhecimento. Os riscos de acidentes ergonômicos podem ser citados no PPRA? Sim, podem, não há nada que impede, conforme a gente já viu lá atrás. Então aqui ele colocou uma ação para um dado risco que é relativo a ergonômico, mas que não são ambientais. Isso aqui não é crítica de maneira nenhuma, tá bom? Eu só queria mostrar que aqui também a gente pode colocar esse tipo de ações, até porque eu também coloco no meu. E não há problema nenhum, não há impeditivo, não há nada que impeça de eu colocar isso, tá bom? Então, a gente vê aqui itens e só reforçando, coloque aquilo que for atingível, aquilo que você pode cumprir. Não fique devendo, colocando coisas aqui que você não vai poder fazer por falta de recurso, falta de tempo, falta de mão de obra ou qualquer coisa que seja que interfira nisso, tá bom? Senão você não vai conseguir cumprir. Então, aqui eu coloco desde a data da revisão do PPRA, até a data final desse PPRA de valência. Então, coloco aqui, faço a correlação do mês com o tipo de atividade e identifico qual a atividade que eu vou fazer e qual mês que ele está programado. Então, nesse daqui, você vê que ele marcou todos os meses, ou seja, todos os meses ele tem que fazer um checklist de máquinas e equipamentos. Então, aqui é um modelo bem simples, sucinto, tranquilo, mas que também já serve para como um modelo para apresentar aí do que é esse cronograma que a gente está falando. Então, basicamente, ele deverá indicar claramente os prazos para o desenvolvimento. Há modelos de PPRA que ele coloca até 2 meses do mês tal, por exemplo, entre os meses de maio e julho, entre os meses de setembro e outubro. Ou seja, ele dá um prazo, mas de forma que você consiga cumprir. Está errado em relação ao item da norma? Não, não está errado. Ele não diz qual é o mês, qual é a data, qual é o dia exato. Ele me diz que eu tenho que estipular um prazo. Então, o prazo que eu vi nesse outro modelo, que eu gosto muito, é que ele me dá uns 2 meses de margem ou 3 meses de margem. Um mês para a gente, às vezes, é muito apertado, talvez não. Mas não coloque dias exatos que você tem que fazer isso. Mês, coloca tranquilo. Se você também quiser colocar 2 meses que você tem que executar uma determinada atividade ou 3 meses, tranquilo também, está atendido. Eu já passei por fiscalização com esse tipo de modelo e não tive problema algum na interpretação, até porque a minha interpretação é o que eu estou vendo aqui. Ele não me diz que eu tenho que colocar mês, mas eu tenho que colocar prazo. Então, ele me dá uma margem grande para eu dizer que dentro de um período X eu tenho que fazer aquilo. Bom, vamos partir para outro item do PPRA, que é a parte do desenvolvimento. Então, na parte do desenvolvimento, a gente vai para a linha A, antecipação e reconhecimento dos riscos. Antecipação. O que é antecipação? Envolve a análise de novos projetos, instalações, produtos, métodos ou processos de trabalho já existentes. O objetivo é a identificação dos riscos potenciais e a introdução das medidas de controle necessárias, antecipando-se a exposição ao risco ambiental. Então, aí são conceitos que a gente ouve o tempo todo em PPRA e outras coisas mais, mas o que era, né? Então, eu achei legal colocar essas definições aqui de antecipação e reconhecimento para a gente saber o que a gente está falando. E reconhecimento, o que é reconhecimento? Reconhecimento envolve a identificação e a explicitação dos riscos, ou seja, na antecipação eu identifico ele,
mas não registro, e no reconhecimento eu identifico ele registrando e explicando esses riscos existentes nos ambientes de trabalho. As informações necessárias nessas etapas são a determinação e a localização das possíveis fontes geradoras, trajetórias e meios de propagação, e a identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos, ou seja, é uma gama bastante ainda abrangente de informações que tem dentro do conceito de reconhecimento. Bom, ainda do desenvolvimento do PPRA, a linha B, estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle. Então, eu preciso fazer duas coisas. Dentro de avaliação e controle, eu preciso estipular metas e prioridades. As metas, basicamente, é o que eu desejo, o que eu pretendo alcançar. E a prioridade é o que eu devo priorizar para chegar àquelas metas. Então, eu tenho situações que não entram dentro das metas, mas eu tenho situações que são prioritárias e vão ajudar com as minhas metas. Então, eu preciso avaliar isso e preciso tomar as medidas de controle para aquelas que são prioritárias para atingir as metas. Então, acho que ficou bem claro o que é meta e prioridade e basicamente é isso. No desenvolvimento do PPRA, isso precisa ser estabelecido, precisa ser dito, precisa ser mostrado, apresentado de alguma forma. Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores, ainda do desenvolvimento do PPRA. A avaliação dos riscos compreende o monitoramento dos riscos ambientais para a determinação da intensidade dos agentes físicos, a concentração dos agentes químicos e a mensuração dos agentes biológicos, visando o dimensionamento da exposição dos trabalhadores. A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que é necessária para comprovar o controle da exposição ou a intensidade dos riscos identificados na etapa de reconhecimento, além de servir para dimensionar a exposição dos trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Bom, então, a avaliação dos riscos a qual esses empregados estão expostos precisam ser parte também do desenvolvimento do PPRA. As avaliações podem ser quantitativa, qualitativa e por função ou grupo homogêneo de atividades, grupo homogêneo de função. Então, precisa fazer essa distinção, identificação e distinção e fazer a avaliação desses riscos, seja de forma qualitativa ou quantitativa. Se todos os riscos identificados como físicos, químicos e biológicos forem só qualitativas, isso deve ser justificado. Porque está sendo feita dessa maneira, porque você não tem como estimar a intensidade de um risco físico ou a concentração de um agente químico, que é dados em valores reais, através de uma avaliação só de visualização qualitativa, que a gente chama. Já a quantitativa não, ele tem números, eles precisam de números, só que para ter números eles precisam de um equipamento para fazer isso. Por isso que a gente contrata empresas para fazer essas medições, essas verificações, essas identificações, mensurações de riscos, para estar colocando lá no PPRA e fazer parte dele, tá bom? Pessoal, é uma distinção. PPRA é diferente de laudo técnico de condições ambientais, tá bom? Um é diferente do outro, mas os dois podem trabalhar juntos ou um pode estar como anexo do outro. Geralmente o LTCAT ele serve como o quê? Como uma referência de dados para colocar a intensidade ou concentração dos agentes químicos ou físicos e para estar inserindo lá no grupo homogêneo de exposição, ou seja, na identificação de risco específica. Então, basicamente, o PPRA, quando se faz uma avaliação quantitativa, ele depende do laudo técnico para poder fazer essas identificações numéricas dos riscos que foram identificados. Desenvolvimento do PPRA, letra D, implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia. Então, uma vez identificados e mensurados os riscos ambientais e implantadas as medidas de controle, devem ser realizadas novas avaliações quantitativas para comprovar a eficácia dessas medidas. Então, essas avaliações podem ser quantitativas ou
qualitativas. Mas é importante que sempre que você colocar uma medida de controle, você faça uma avaliação. Por exemplo, é constatado que uma avaliação ambiental, o ruído chegou a 97 decibéis, ruído esse proveniente de um gerador. Após implementar a substituição do gerador por outro com uma tecnologia diferente, foi feita uma nova avaliação para verificar se realmente esse novo gerador tinha um nível de ruído melhor e se essa troca realmente foi efetiva. Bom, então basicamente, como é um dado numérico, eu precisava de uma avaliação quantitativa. Então, como eu fiz a troca, a substituição por um novo gerador com nível de ruído menor, eu precisei fazer isso para identificar se realmente foi efetiva essa medida de proteção. Então, após a avaliação quantitativa, chegou ao valor de 89 decibéis. Diante disso, a substituição realmente foi eficaz no que tange a redução do risco ao nível inferior. Então, na avaliação do PPRA, a gente vê que as medidas de controle, essa que foi efetivada aqui, ela foi eficaz, ela conseguiu realmente reduzir o nível de risco, ela não conseguiu eliminar, não conseguiu chegar abaixo de um nível de 85 decibéis, que seria o desejável, mas ela conseguiu pelo menos reduzir bastante aí o nível de ruído. Então, isso é um dado bastante importante que a gente pode usar como medidas de higiene ocupacional aí, que a gente consegue provar mais na frente para uma fiscalização, um processo trabalhista, coisa do tipo, que o nível de ruído realmente foi efetivo, foi eficaz e conseguiu chegar a um nível ainda menor do que o que se trabalhava. Então, o dano, a probabilidade do dano é muito menor para o usuário, para o exposto àquela situação de trabalho. Bom, ainda o desenvolvimento do PPRA, ela fala sobre monitoramento da exposição aos riscos. Então, os riscos que foram submetidos ou estão submetidos os empregados, eles precisam ser não somente identificados, mas eles precisam ser avaliados e monitorados continuamente para verificar se a exposição ela ultrapassou os limites de exposição ou não, ou se continuam estáveis. Então, o monitoramento dos riscos deve ser feito inicialmente sempre nas seguintes situações. Bom, ressaltando que esta item da norma, ele não fala em tempo, de quanto em quanto tempo precisa ser monitorado, tá bom? Então, existe uma regulamentação da Previdência Social, são quesitos relativos a PPP e coisas do tipo, então lá tem bem explícito referente a isso. Bom, quando introduzir novas medidas de controle ou modificação das já existentes, sempre que necessário. Importante, não há necessidade de fazer novos monitoramentos quantitativos anualmente, somente nos casos acima citados. Higienistas renomados pedem que avaliações repetidas sejam feitas no máximo a cada 5 anos, ou quando as situações acima estiverem presentes. Pessoal, é bom relembrar de novo que PPRA é uma coisa, LTCAT é outra, tá bom? PPRA é um programa onde a identificação dos riscos é feita. Só que tem situações em que eu não posso quantificar esses riscos e posso dizer se o ambiente é insalubre ou salubre. Então, para isso entra o laudo técnico de condições ambientais e lá ele vai me dizer se os níveis de riscos identificados físicos ou químicos são considerados acima do limite de tolerância ou não, e a partir dali aqui no programa eu vou dizer se precisa de uma medida de controle ou não, tá bom? Então, deixar isso bem claro. Então, esse monitoramento da exposição ela pode ser feito de duas formas. De forma qualitativa, identificando e avaliando continuamente esses riscos, essa exposição, ou fazendo de forma quantitativa, identificando os níveis de ruído, por exemplo, sempre que é necessário, para ver se realmente a exposição do risco ela está estável ou não, ou está sofrendo alteração. Bom, basicamente é isso aí, é sobre monitoramento da exposição do risco, que também deve estar dentro do desenvolvimento do PPRA, tanto na forma como será feita, como de uma forma prática na execução dela e guardando sempre suas evidências. Desenvolvimento do PPRA, registro e divulgação dos dados. Bom, duas etapas basicamente estão dentro da linha F do desenvolvimento do PPRA. Registro. Um histórico das atualizações do PPRA, chamado de histórico técnico administrativo, deve estar arquivado na empresa por um período de 20 anos. Esse registro pode ser físico ou eletrônico. Então, basicamente, esse registro ele diz respeito a quais métodos foram utilizados para fazer a avaliação dos riscos, identificação dos riscos e avaliação deles.
quais evidências você utilizou para fazer a comunicação para si, para os empregados, dos riscos e coisas do tipo. Então, basicamente, esses são os registros que são compilados para o documento base do PPRA. Bom, e a divulgação? Duas obrigações nesse item. O PPRA deve ser apresentado e discutido na CIPA. O PPRA também deve ser apresentado aos trabalhadores. A divulgação pode ser feita por meio de DDS, treinamento ou exposto em quadros de aviso, contanto que apresente contraprova da sua divulgação. Exemplo disso é mandar um e-mail dizendo que todos os avaliações ambientais, os grupos homogêneos divididos estão expostos lá, o documento base, as alterações sofridas no PPRA estão colocados lá, expostos no quadro de aviso da empresa. Então, que vocês tomem ciência, que se apresentem, qualquer dúvida, procurar o setor de segurança do trabalho. Então, basicamente, guardo esse e-mail junto com a foto da exposição dos documentos e apresento para a fiscalização. Já tive experiência com expositiva? Já sim. Já apresentei para a fiscal do trabalho, já apresentei para clientes também que fazem auditoria junto à nossa empresa. Então, eu não tive problemas com relação a isso. Isso é uma forma de apresentação de contraprova em referência à divulgação dos dados, ok?